Por favor, fica de pé no seu lugar, pega a sua Bíblia e abra no livro de Êxodo. Nós vamos hoje pregar nos capítulos 7 até o capítulo 11. Mas eu preciso, antes de tudo, ler com você 2 versículos do capítulo 5. Capítulo 5, versos 1 e 2. Aqui nos versos 1 e 2 do capítulo 5, nessa série de mensagens verdadeiramente livres, nós temos uma pergunta que vai ser respondida nos capítulos 7 até 11. Então a pergunta que está aqui, vamos ler os versículos, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, a tua palavra é santa, poderosa, viva. Nós cremos que o Senhor vai ministrar o nosso coração, e é isso que nós pedimos nessa hora. Que o Espírito Santo do Senhor nos guie. Guie as minhas palavras, Senhor, guie o entendimento de cada irmão aqui, cada irmã. Deus, não permita que a gente entre e saia da mesma maneira, mas que nós possamos sair daqui fortalecidos, transformados, edificados, construídos no Senhor, na tua palavra. Que nós possamos sair daqui melhor, ó Deus, para enfrentar a vida com mais fé, com mais convicção de quem é o Senhor. Que o Senhor se revele a nós nessa noite, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, mas por favor, abra aí, capítulo 7. Eu vou ler alguns trechos, eu não vou ler os capítulos todos, né? É muito texto para nós lermos agora, mas eu vou pedir a você que depois, lá na sua casa, você faça uma leitura, depois que você vai receber uma mensagem de Deus agora. Depois, em casa, leia e medite no que o Senhor falou com você. Deus vai ainda falar mais ao seu coração depois que você sair daqui. Mas eu quero ler alguns versículos com você para situar um pouco daquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração hoje. Capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Você vai ser como se fosse Deus falando. E Arão vai ser como se fosse o profeta, que vai falar com o Faraó. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando foram falar a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles.
Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Agora nós temos a sequência daquilo que a gente conhece como as pragas, as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Então eu vou ler alguns versículos, vou falando para você e vou pulando, não vou ler tudo, mas só para situar a gente aqui, olha. Versículo 14, disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Verso 16, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Verso 20, fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Verso 22, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Verso 25, assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8, verso 1, depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, se recusares, deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios, o rio produzirá rãs em abundância. Verso 7, então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando hei de rogar por ti e pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fique somente no rio. Ele respondeu, amanhã. Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Verso 15, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Verso 16, disse o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Verso 18, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como tinha dito. Verso 20, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, eis que sairá as águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti. Verso 22, naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Verso 23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Verso 25, chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse, ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus, mas no deserto não, nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim. Verso 22, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente quando vardes, não vá muito longe. Orai também por mim. Respondeu Moisés, eis que saio da tua presença. Orarei ao Senhor, amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Verso 32, mas ainda dessa vez endureceu Faraó o coração e não deixou o povo ir. Quinta praga, peste sobre os animais. Sexta praga, úlceras. Sétima praga, chuva de pedras. Oitava praga, gafanhotos, capítulo 10. Nona praga, trevas, 3 dias de trevas. 10ª praga,
aqui ainda é só o anúncio dessa praga, a morte dos primogênitos. Só para você ter uma ideia do que é que está nesse texto. E agora eu te faço uma pergunta, né? Quem você pensa que é? Pergunta chata, né? Arrogante. Quem você pensa que é? Não é coisa de gente mal educada? Quem você pensa que é? Mas é uma pergunta que eu e você devíamos fazer a nós mesmos. Será que você sabe quem você é? Porque pode ser que o que você pensa a seu próprio respeito não seja verdade. Pode ser que o que você acha não seja verdade. Gente, Faraó pensava que ele era um Deus vivo. Desde criancinha ele foi ensinado que ele era um Deus vivo. Ele acreditava nisso. Ele acreditava que ele era uma divindade. O povo do Egito achava que eles eram o melhor povo da terra. Porque afinal de contas, eles eram uma grande potência. Os povos da terra realmente temiam o poderio do Egito, o poderio militar, as ciências do Egito, a capacidade deles como civilização, eles eram realmente extraordinários. Mas o que eles pensavam de si mesmos era falso. Eles confiavam no poder deles e eles confiavam especialmente nos seus próprios deuses, deuses falsos. Então a pergunta, o que você pensa, quem você acha que é uma pergunta importante. E essa pergunta que eu li no capítulo 5, e afinal, quem é o Senhor? Essa pergunta que Faraó faz, gente, a atitude de Faraó é totalmente errada. Ele tem uma péssima atitude diante do Senhor, mas a pergunta dele é boa. A pergunta que ele faz é boa. A atitude estava errada. Mas quem é o Senhor é uma pergunta muito importante, você precisa dessa resposta. E é quando ele tem a resposta a essa pergunta que ele vai conseguir entender não somente quem é Deus, mas quem ele era. Ele não era o que ele pensava que era. Ele não tinha o poder que ele achava que ele tinha, não tinha a força que ele achava. Ele não conseguia fazer as coisas acontecer como ele achava. Talvez essa seja também a sua realidade. Porque nós, irmãos, a gente se levanta todos os dias achando muitas vezes que a gente manda na nossa vida, que a gente tem o controle da nossa vida. Mas a realidade tem muitas vezes mostrado diferente para nós. Mesmo que às vezes a realidade se mostre diferente, muitas são as pessoas, e eu digo a maioria das pessoas no mundo, ainda estão enganados quanto a quem elas são, e elas ainda não sabem quem é Deus. A atitude delas então não pode ser boa. Quem é você? Enquanto Moisés pensou que ele fosse grande coisa, porque Moisés também já teve o seu tempo de se achar, né? Quando ele estava lá, assim, no auge dos seus 40 anos, fortão lá e tudo, criado como príncipe, né? E ele achou que ele tinha poder para libertar os egípcios. Deus baixou a bola dele, mandou ele para o deserto, ficou lá 40 anos. Pastoreando umas cabras que nem dele era. Ele precisou ser humilhado. Ele precisou ver que ele não tinha condição de fazer o mundo girar. Ele não tinha condição de resolver sua própria vida. Ele não tinha condição de ser o que ele pensou que ele podia ser. E aí, diante de uma revelação, quando Deus se revela para ele, o eu sou, você se lembra? Ali na sarça, o Senhor aparece para ele, ele pergunta: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o Deus que é a origem de todas as coisas. Eu sou a fonte de todas as coisas. Eu sou o Deus que você precisa conhecer. Eu sou o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o Deus que você precisa conhecer com profundidade. Irmãos, é a partir desse conhecimento de Deus que Moisés começa a desenvolver. E Moisés nunca parou de ir para a presença do Senhor. Nunca parou de crescer no conhecimento de Deus. A partir do relacionamento dele com Deus, é que nós temos aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É aqui desse relacionamento que Moisés vai ter resposta às perguntas que todo mundo tem. De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Nesse encontro, nesse conhecimento de Deus, é que Moisés vai entender. Ele sabe quem é o Senhor. Faraó não sabe quem é o Senhor, mas Moisés teve essa revelação.
Você só responde essas perguntas quando você conhece o Senhor. Então, irmãos, não é só a sua necessidade. Não é só a necessidade de Faraó, não é a necessidade do Egito, do passado, mas é a necessidade de toda a terra. Todas as pessoas em todos os lugares precisam conhecer o Senhor, saber quem é o Senhor. Quando você conhece o Senhor, quando você tem relacionamento com Ele, você sabe que os sonhos humanos que você tem, por melhor que eles sejam, são pequenos demais diante do grande propósito de Deus para a sua vida. Deus pegou você, uma pessoa comum, uma pessoa sem habilidades especiais. O Senhor resgatou você para colocar você na família dele, para fazer de você um representante de Deus, para que você, através da sua vida, das suas expressões, de tudo que você faz, você comunique e leve a todas as pessoas quem é Deus. O projeto divino para você não é pouca coisa não, irmão. Lembra que na semana passada nós ouvimos a pregação aqui de que Deus não está agindo de acordo com a sua agenda? Deus não está agindo conforme a sua agenda. Tem muita gente brigando com Deus, falando: mas nessa altura eu já tinha que ter feito tal coisa, eu já tinha que ter tal profissão, eu já tinha que ter alcançado isso. Irmão, Deus não está agindo conforme a sua agenda. Mas eu digo uma outra coisa a respeito da agenda. Deus tem uma agenda para você. Deus tem um plano, um propósito para você. E confiar em Deus como o Deus de amor, o Deus que ama, dá a você tranquilidade para encarar qualquer situação que venha diante de você. Você foi chamado para a glória de Deus, para manifestar quem Deus é. Eu fico pensando, você já pensou alguma vez? Você sabe, você conhece essas pragas, essas 10 pragas aqui, você já deve ter ouvido antes. Mas você já notou que é na última praga, na 10ª praga, quando os primogênitos são mortos, e a Bíblia diz isso, a gente vai ver com mais clareza na próxima semana, não havia nenhuma casa no Egito que não houvesse choro, porque havia morto, pelo menos um morto em cada casa. Se Deus, foi nessa praga que Deus humilhou definitivamente o Egito e eles deixaram o povo ir, por que Deus não foi direto para essa praga? Por que houveram as 10 pragas? As 9 pragas, irmãos, parece que vai até num crescente, né? Começa de um jeito e vai cada dia piorando, cada praga pior que a outra. Por que Deus não foi logo para aquela 10ª praga e não tirou o povo dali? Deus quer nos ensinar algo aqui nesse texto. Êxodo capítulo 9, verso 15, olha aí o que Deus diz. Por que ele não... por que ele agiu da maneira como ele agiu? E ele enviou essas 10 pragas. Aqui tem um pouco do esclarecimento. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir. Deus está falando com Faraó. A ti e ao teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Deus está dizendo assim: eu já podia ter matado você há muito tempo. Inclusive eu podia ter matado o povo todo, o seu egípcio todo. Eu podia ter feito isso. Mas, verso 16, deveras, para isso te hei mantido. Ou seja, eu mantive você até aqui por causa disso, a fim de mostrar o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Como eu disse, todo mundo precisa conhecer o Senhor. Mas há pessoas que só passam a enxergar a verdade a partir da dor. Infelizmente, há pessoas que só com o sofrimento, elas se humilham o suficiente para dizer: há um Deus, o recurso é Deus, há alguém maior que possa me ajudar. Então, irmãos, Deus não tem prazer em se revelar com dor. Não foi com prazer que Deus enviou pragas ao Egito. Não é com prazer que Deus vê a morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas, infelizmente, as coisas são como são por nossa conta. Nós sabemos que Deus se revelou primeiro a nós, e isso quem lê Gênesis sabe. Deus se revelou primeiro em amor.
Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o melhor que ele tinha. Deus colocou o homem no melhor lugar, no jardim do Éden. Deus fez o homem em amor e deu ao homem o de melhor, que era a sua própria presença. Deus estava com ele, se revelava a ele continuamente, mas o homem resolveu partir para o seu próprio caminho, se desviou de Deus. E Deus havia dito: esse é um caminho de morte. No dia em que você comer, certamente morrerá. A palavra de Deus diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Irmãos, é o engano. É o engano que estava sobre Faraó. Ele achava que ele estava certo, ele achava que ele era o bom, ele achava que era assim. Talvez você ache que seja do seu jeito, mas a realidade é que muitas vezes não acontece do jeito que você pensa. E quantas vezes você tem que ser humilhado? Por quê? Porque Deus tem prazer em fazer isso? Não, porque infelizmente é assim que muitas vezes a gente para e baixa um pouquinho a nossa crista e nos colocamos de joelhos dizendo: Senhor, eu preciso de salvação, eu preciso do Senhor, eu preciso de intervenção do Senhor, para que se conheça. A terra toda precisa conhecer o Senhor. Sabe, cada pessoa no mundo, quando você fala de Cristo, quando ouve falar de Cristo, quando ouve falar da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, as pessoas se perguntam, como Faraó também se perguntou: por que eu devia abandonar os meus deuses? Irmão, o que aconteceu com Faraó foi mais ou menos o seguinte: Faraó achava que ele era a autoridade máxima, e que ele era como que um filho dos deuses. Ninguém podia mandar nada nele, ninguém mandava nele. E aí chega Moisés e diz assim: o Deus dos hebreus, ou seja, o Deus dos seus escravos, deu ordem para você. Aí ele diz assim: o quê? Um Deus de escravos só pode ser um Deus inferior. Ele acreditava em muitos deuses, só pode ser um Deus inferior. Vem aí um escravo, um sujeitinho aí qualquer, e vem dar ordem para mim, para eu mudar a minha maneira de governar, para eu deixar aí os meus escravos? De jeito nenhum. O que você está pensando? E aí ele resistiu a eles. As pessoas também fazem assim. Você fala que, olha, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é por meio da palavra de Deus que você pode e será transformado. Mas a pessoa diz assim: vou ver. Assim, será? Por que eu deveria deixar os meus deuses? Por que eu deveria deixar os meus pensamentos, a minha maneira de pensar? Por que eu deveria deixar as minhas ideias, as minhas vontades, o meu bom senso, para seguir esse Deus que você diz que é o Senhor? É porque o mundo não conhece a Deus, irmãos. E o mundo clama pela revelação de Deus. E todos, em todos os lugares, precisam conhecer o Senhor. E é quando Deus se revela que nós também descobrimos quem nós somos. É como um espelho, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas enquanto você está de costas para aquele que te fez, você não consegue perceber quem você é. Você devia se comparar a Deus, você devia olhar e conhecer quem é Deus, para então você ver. Não é assim que funciona o espelho? Para você ver o que está errado em você? Quando você vai diante do espelho, não é para dar uma consertada? Não é para ver se tem alguma coisa errada, tirar alguma coisa? Não é assim? Quando nós olhamos para Deus, quando Deus se revela, eu vejo quem eu sou, e eu vejo que precisa mudar na minha vida. Esse texto nos mostra que Deus quer que nós saibamos quem Ele é. Olha, Êxodo 7,5, acompanha aí comigo, eu vou ler uns versículos aí, confere aí na sua Bíblia aí. Êxodo 7,5, olha o que Deus... Irmãos, enquanto você procura aí, quando você encontra na Bíblia repetições, é a maneira de Deus marcar o que é importante, tá? Tem muitos textos, especialmente no Velho Testamento, irmãos, muita coisa que repete, expressões que se repetem, parágrafos inteiros que você encontra em outros livros à frente, ou repete, você fica assim: por que tanta repetição? Podia ter pulado isso. É a maneira de Deus dizer para você: isso é importante, por isso eu estou falando de novo. Então, olha, presta atenção nas repetições. Êxodo 7,5: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Êxodo 7,17: assim diz o Senhor: nisto saberás
que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Êxodo 8:10. Ele respondeu: amanhã, Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Êxodo 9:14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Êxodo 9:15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para ferir-te, a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Veja que afinal de contas Deus está dizendo, isso vai ser espalhado por toda a terra, todos vão saber. Lá em janeiro de 2021, lá na 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, vai se falar também. Em todo o mundo vai se saber. E outra coisa, Deus ainda diz assim, que os nossos filhos precisam saber. Êxodo 10:1 diz assim: disse o Senhor a Moisés, veja que aqui Deus está falando a Moisés, tá bom? Não a Faraó. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus quer que os nossos filhos saibam quem é Deus, qual é o poder de Deus. Os nossos filhos precisam saber, e somos nós, pais, que devemos dizer. O Senhor diz, eu fiz essas coisas para vocês contarem mesmo para os seus filhos. Vocês vão dizer, ó, Deus zombou, e você vai ver aqui como Deus zombou de fato dos deuses do Egito. Então o Êxodo mostra que Deus se revela, que Ele se levanta, e que Ele levanta pessoas para que o represente na terra. Ele levantou, nós conhecemos isso por Gênesis, que nós já pregamos Gênesis e agora estamos pregando Êxodo, que tanto Moisés como Israel são constituídos representantes de Deus na terra. Esse era o propósito, que todas as famílias da terra fossem abençoadas através desse povo. Agora, de forma definitiva, é através de Cristo e da igreja que Deus se faz conhecido. Portanto, através de Cristo na cruz, em toda a sua obra, e através de nós hoje, é que Deus está fazendo conhecido o seu nome. E o que é preciso conhecer de Deus? O que nós entendemos aqui desse texto? O que esse texto revela a respeito da pessoa de Deus? Se você hoje tivesse um conhecimento ampliado de Deus, o que isso resultaria na sua vida? Se você conhecesse a Deus profundamente, o que aconteceria na sua vida? Irmãos, esse texto mostra primeiro que o Senhor é o verdadeiro Deus. Primeira coisa que fica claro, no meio de todas essas coisas aqui que aconteceram, é que o Senhor é o verdadeiro Deus. Agora pensa comigo, Faraó era um homem assim, à frente do seu tempo. Ele era governador da maior nação, da nação mais poderosa da sua época. Ele tinha à sua disposição poderio militar. Ele tinha também as ciências do Egito, que até hoje são famosas, até hoje se estuda, né, a ciência dos egípcios. Mas também ele tinha a sua espiritualidade. E é interessante que mesmo hoje a gente vê isso. A gente vê assim que a academia, né, as ciências, as escolas, as faculdades, elas trazem ali a sua ciência, mas ao mesmo tempo você encontra eles falando da sua espiritualidade. Mesmo nos meios acadêmicos, você encontra pessoas expressando algum tipo de espiritualidade. Mas você vê como que as coisas não mudam? Por quê? Veja, Faraó, ele não ficou aborrecido porque o povo dos escravos dele agora tinha uma espiritualidade, agora eles tinham um Deus. Não é isso que aborrece Faraó. E não é isso que aborrece o mundo. Faraó se aborreceu. Por quê? Porque aquele Moisés, aquele povo, estava dizendo para ele, olha, eu vou te falar a verdade. O verdadeiro Deus está mandando você fazer o seguinte. O problema com o mundo é que
se você quiser ter a sua espiritualidade, eu sou cristão, você é o quê? Você é budista? Beleza. Você é o quê? Shintoísta? Beleza. Você é... que bom para você, cada um com a sua verdade. O mundo é amiguinho de todo mundo, cada um com a sua verdade. Só que, quando chega ali Moisés e diz, o Deus dos hebreus, o verdadeiro Deus, está mandando em você, ou seja, aí ele fala assim, meu Deus de escravo vir mandar em mim? Ele diz, não, você não conhece, eu não conheço, não sei quem é o Senhor. O Senhor é o verdadeiro Deus, e Ele está mandando, e se você resistir, Ele vai dobrar a sua mão, Ele vai te obrigar a fazer. O mundo, sabe o que o mundo detesta, irmãos? O mundo detesta a nossa pregação, quando ela está baseada em Atos capítulo 4, verso 11, por exemplo, que diz assim, veja a pregação que está lá em Atos 4, 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Esse Jesus que vocês rejeitaram, na verdade, Ele que é a pedra que dá ângulo para a construção, é sobre Ele que se deve construir, nem sobre nenhum outro. Ele está dizendo, esse é a pedra angular, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso o mundo odeia. Isso o mundo fala, vocês são prepotentes. Vocês acham que é só o Deus de vocês. Mas nós também temos os nossos deuses. Nós também temos os nossos magos. Nós também temos os nossos sábios. Nós também sabemos fazer as coisas. Acontece que chega um ponto em que há um limite, e eles dizem, peraí, isso eu não consigo, aí eu não consigo fazer mais, é o dedo de Deus. O problema com o mundo é esse. Eu vou dar para você um exemplo para deixar isso mais claro. O mundo, como que o mundo nos odeia, né? Como que o mundo odeia o cristianismo? E a verdade é o seguinte, que a realidade, irmãos, a realidade concreta, ela se sobrepõe à ideia. Você pode imaginar o que você quiser. Você pode imaginar que existam muitos deuses, você pode imaginar que existem espíritos evoluídos, você pode imaginar que as estrelas comandam as coisas, você pode imaginar o que você quiser. Mas a realidade de Deus vai se sobrepor a isso. Vou dar um exemplo, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, pouco tempo aí, no Carnaval do Rio de Janeiro, colocaram lá uma alegoria, né? Não era uma alegoria, era uma encenação, né? Eu não sei bem os nomes, mas tinha lá um sujeito vestido como se ele fosse Jesus, e um outro sujeito vestido como se fosse o diabo, e o diabo batendo em Jesus, e ficou lá espizinhando Jesus, e aquilo ia acontecendo. Com aquilo o mundo está dizendo assim, olha, a gente faz o que quiser, isso aqui é só uma religião, isso aqui não é nada. Olha, isso é besteira, a gente brinca com o Deus de vocês. A gente está aqui se divertindo e tudo para nós é festa, tá bom? Agora, tem pessoas aqui mais idosas, pessoas novas. Qual de vocês um dia imaginou um ano em que no Brasil se dissesse, não tem carnaval? Não tem. Não, mas não tem carnaval. A gente não tem carnaval. A realidade, irmãos, é essa. Quando Deus diz basta, ninguém consegue. O mundo está de joelhos, irmão. O mundo está de joelhos. A realidade, quando Deus chega com a realidade, Faraó diz, eu não conheço, não quero saber, eu tenho os meus deuses, são para lá seus escravos. E aí Deus fala assim, eu vou mostrar quem eu sou. E vem a realidade de Deus se manifestando. E pode ser que Deus se manifeste assim, na sua vida ou na sua família, pode ser que Deus se manifeste assim, Deus se manifesta. E como eu disse, já falei para você, não é que Deus tenha prazer na nossa dor ou no nosso sofrimento, mas é que nós somos arrogantes demais, irmãos. Nem os demônios afrontam a Deus. Nem os demônios, nem o diabo
abre a boca dele para blasfemar contra Deus, porque ele sabe quem é Deus. Ele só não obedece. O único ser desprezível que é capaz de blasfemar contra Deus e dizer quem é, que besteira, é o ser humano. Mas a realidade, ela quebra toda a ideologia, todo pensamento humano cai por terra quando Deus se manifesta. Eu vou dar um outro exemplo aqui para você. Aí você chega, né, na caixinha, porque o mundo é assim, cheio de caixinhas. Eles têm sua espiritualidade, lá na esquina, lá não sei aonde. Mas aí, quando entra dentro da academia, lá dentro da sala de aula, todo mundo é ateu. Todo mundo acredita na evolução, todo mundo acredita no Big Bang. Lá dentro da sala, aí chega o professor de química, de física, de biologia, né? Chega o professor de química e diz: gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Nós já descobrimos, né, pela ciência, que tudo são reações químicas. Então aquilo que você chama de amor, de paixão, na verdade tudo é química. É que tem uns mecanismos lá da química que misturam uma coisa com a outra. De repente você se vê apaixonado, de repente você fala que está amando, mas tudo isso não passa de reações químicas naturais que podem ser muito bem explicadas pela ciência. Então isso que você chama de amor, isso não existe. Isso que você chama de moral, gente, por que moralidade? Nós somos animais racionais. Os animais, é o seguinte, eles têm as suas atrações, seus desejos, suas vontades, e eles fazem o que dá na cabeça. Então essa moralidade cristã, essa coisa ultrapassada, isso tudo aí, olha, joga isso no lixo. Porque o que existe é pura química. Aí o pessoal até usa, né? Rolou uma química. Tá puxando daí. Rolou uma química. Beleza. Olha que contradição. Aí esse professor sai da sala e ele vai para casa. Ele chega em casa e ele vê o filhinho dele de 3 anos brincando lá no jardim ou lá na sala da casa dele, a esposa dele por ali. Aí ele sente assim, algo, né? Ele vai lá dar um beijo na esposa, dá um beijo no filho. E ele diz assim: glória à química. O amor não existe, tudo isso é só elementos químicos, ao sabor do acaso. Por acaso eu estou aqui? Nada, irmãos. A realidade é maior do que os pensamentos dos homens. Então ninguém pode negar a realidade de Deus, nem dos seus propósitos, mesmo que seja um faraó, mesmo que seja um poderoso. Não dá para resistir à realidade. Quando Deus chega e Deus mostra a realidade dele sobre os deuses do Egito. Você já deve ter ouvido pregações assim. A gente viu aqui sangue no Nilo, né? As rãs, os piolhos, as moscas, os rebanhos morrem, feridas no corpo das pessoas, granizo mata o restante dos animais que ainda tinha e acaba com as plantações, gafanhotos vêm, come o resto que sobrou, 3 dias de trevas e por fim os primogênitos morrem. Os homens, eles criam deuses. Então no Egito tinha uns 80. Não tem limite para criar deuses. E os homens também criam deuses hoje, não é de estatuazinha não. Deuses, por exemplo, quando você acha que na força do seu braço, no seu trabalho é que você vai conseguir, e você não considera Deus na sua vida, você está fazendo da sua força e de você mesmo um Deus. Quando você acredita que alguém é que vai te fazer feliz, alguém que vai resolver sua vida, você está endeusando essa pessoa. Todas as coisas da vida, elas só entram em verdadeiro equilíbrio quando nós temos um único Deus, quando Ele está acima de todas as coisas. Aí o restante entra em ordem na nossa vida. Então, quando Deus se manifesta ali, por exemplo, você já viu que o símbolo dos faraós lá é aquela serpentezinha, não tem aquelas esfinges, sei lá, como é que chama? Aqueles sarcófagos com o rosto dos imperadores, tudo tem aquelas cobrinhas lá. Na mitologia deles, o Deus Sol, ele criou o mundo e depois se transformou numa serpente. Então, por isso que o poder dos faraós, que ele considerava que vinha do Deus Sol, do Deus Ra, ele colocava o símbolo da serpente. Aí chega lá um Arão
Um velho de 83 anos com outro velho de 80 anos, né? Com uma vara na mão, o sujeito joga a vara no chão, o negócio vira uma cobra. Aí ele chama os outros lá, todo mundo faz cobra também, um monte de cobrinha lá, a cobra do Arão vai e engole as outras. Ou seja, humilhação. Esse Deus que você inventou aí, besteira. Aí tinha Rapi lá, a deusa da fertilidade, que estava associada ao Nilo. O Nilo era tido como o sangue do Egito, a vida do Egito, porque através do Nilo as plantações eram regadas, eles tinham o próprio Nilo como um Deus. Aí Deus chega lá, o Nilo é um Deus? E virou sangue, morreu tudo. Assim vai Deus se manifestando. A Hecate, deusa da fertilidade, tinha cabeça de rã. Olha que interessante como que o diabo é besta, né? E os servos dele, besta ao quadrado. Por quê? Você vê que os servos ali de Satanás, eles não conseguem parar Deus. O que eles fazem? Eles fazem mais praga. Vem Deus mandar praga, eles vêm e fazem mais praga. Tá vendo aqui? Ele também sabe fazer praga. Não, eu quero ver se esse Deus aí é capaz de botar as rãs de volta no rio. Onde está o Deus Sol? Ficou preso na casinha de cachorro 3 dias, quando houve trevas que ninguém conseguiu sair do lugar, trevas espessas que ninguém conseguia ver absolutamente nada. Onde está? Sabe? Onde está o poder do mundo? Onde estão as ciências? Onde está o poderio militar? Onde está aquilo em que você tem confiado a sua vida? É uma pergunta para hoje. Em quem que você tem confiado? Então é preciso saber que somente Deus, o Senhor, é o verdadeiro Deus, porque Ele é o poderoso Criador. Você pode olhar, todas as forças da criação aqui obedecem ao comando de Deus. O que você vai aprender nessa história aqui? Tudo obedece à voz de Deus. Ele faz terra virar piolho. Tudo obedece a Deus do jeito que Deus fala, porque a palavra de Deus é criadora. Desde o princípio, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Haja e ouve. Assim, Ele é o verdadeiro Criador. Como é que o crente vê a Deus? Ele vê Deus como revela o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Eu olho para os céus e falo, existe um Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Mas para quem nega Deus, pesa o que diz Romanos 1,18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ninguém pode alegar que não conhece a Deus. Todos sabem que Deus existe. Pode não conhecer Jesus, porque a gente ainda não apresentou, porque não ouviu falar de Jesus. Mas, inclusive aquele que se diz ateu, ele pode falar ali com a boca, mas na consideração do seu coração, ele sabe que existe um Deus. A Bíblia diz que todos sabem. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem pelas obras que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Que mais que esse texto nos revela sobre Deus? Nos revela que Deus é santo juiz. O inverso da criação acontece no Egito. Você observou isso? Porque Deus, quando cria, Ele age numa direção. Olha como é que Ele está agindo no Egito. A água que traz vida, no Egito não traz mais vida. Os animais não servem mais aos seres humanos. A luz volta às trevas. A vida volta ao pó. Tudo desmancha. Sem Deus, tudo desmancha. Por quê? Porque Deus julga. E Ele vai julgar. Todo aquele que resiste a Deus será julgado por Deus. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deus avisou que as pragas iam vir e elas vieram. Deus anuncia um juízo para esse tempo de hoje. Ele está anunciando um juízo que virá. Apocalipse 16:5 diz: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és
E tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. A realidade é dura, mas ela é a realidade. A realidade é que Deus é juiz, Ele vai julgar toda a terra. Mas diante de toda essa destruição, todo esse assombro da manifestação de Deus, há uma notícia de grande esperança. Nós podemos tirar aqui muita alegria, muita esperança também do texto, quando nós vemos que Deus é benigno Salvador. Por que benigno? Benigno, irmão, é aquele que poderia fazer o mal, mas não vai fazer. Já ouviu falar câncer benigno? Câncer, né? Não, ele poderia te matar, mas não vai. Deus é benigno por quê? Porque se Ele fosse nos julgar pelos nossos pecados, Ele nos destruiria, Ele nos lançaria no inferno. O povo de Israel não era essa coisa bonitinha que a gente pode imaginar, não. Eles eram pessoas também pecadoras, como nós somos. Mas Deus se manifesta benigno e salvador. Ele salva o seu povo. É uma palavra que também se repete aqui. Deus faz distinção do seu povo. A gente vê aquele dizendo, lá na terra de Gósen, ou seja, na casa dos meus filhos, na casa do meu povo, na terra do meu povo, a praga não vai chegar. A morte não vai chegar. A destruição não vai chegar lá. Vocês vão perceber, povo do Egito, vocês vão perceber, mundo, que eu separo o meu povo para mim, eu conservo o meu povo, eu protejo o meu povo, eu trago o meu povo para a minha presença. O Salmo 4 diz que Deus distingue para si o piedoso, Ele separa para si. Quando Elias estava desanimado e disse: só eu fiquei, estão tentando tirar minha vida, Deus disse: Elias, eu separei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, 7.000 bocas que não o beijaram. Eu separo para mim o meu povo. É por isso que nós temos tanta alegria quando a gente cita o Salmo 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor faz distinção, Ele se manifesta ao seu povo, Ele manifesta na sua vida. Diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O que Deus está prometendo a esse povo é uma terra, uma casa. O que Deus promete a todos nós é uma terra e uma casa eterna. Ele primeiro nos dá essa casa em Jesus. Nós estamos em Jesus, nós habitamos em Jesus, nós moramos nele e Ele em nós. É uma via de mão dupla. A Bíblia diz, nós pregamos aqui em Efésios, que nós estamos em Cristo, mas a Bíblia também revela que nós somos a habitação do Espírito Santo. É como Enoque, que andava com Deus e Deus andava com Enoque. É aquela maravilha. Nós vivemos isso, irmãos. Nós não ignoramos as dificuldades, mas pela fé nós atravessamos os oceanos, como em breve nós vamos ver o povo de Israel atravessando literalmente a pé enxuto o mar que estava diante deles. Às vezes nós andamos por sobre as águas pela fé também, e quando o mar se revolta e parece que Jesus está só dormindo, que Ele está alheio ao nosso sofrimento, Ele não está. O que Ele quer é que a gente descanse com Ele, assim como Ele está tranquilo no fundo do barco, lembra? Ele quer que a gente esteja tranquilo também, porque a bonança vem a seu tempo. E mais do que isso, irmãos, nós estamos felizes por ser povo do Senhor. Você entregou sua vida a Jesus, você é povo do Senhor. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você é filho de Deus. E se você fez isso, mas há esperança para o Egito também, há esperança para o mundo. O Egito é símbolo do mundo. Há esperança para aqueles que ainda estão por conhecer quem Deus é. Êxodo 12, verso 37, a gente vai até ver isso mais adiante de novo, mas diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Isso aqui depois que Deus libertou o povo, e os egípcios falaram: não, pode ir, vai, deram para eles até tudo, leva tudo, vai mesmo. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Verso 38, olha que maravilha. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais.
Não era a maioria, não, irmãos, mas muitos egípcios se converteram vendo as maravilhas de Deus. Eles deixaram seus deuses e falaram assim: o quê? Que nada? Que hack, o quê? Que deuses do Egito? Todos foram humilhados diante do Senhor. Somente o Senhor é Deus. E quer saber? Eu abandono o faraó, eu abandono a minha nacionalidade, eu deixo de ser egípcio, eu quero ser do povo de Deus. Assim também Deus está chamando você hoje a deixar o velho homem, deixar a velha nacionalidade, deixar as suas raízes com o mundo e ser do povo de Deus, um povo que está encaminhada, um povo que está rumo à Canaã celestial. Mas nós sabemos quem é Deus, é por isso que nós seguimos o Senhor, por isso que nós vamos com Ele. É porque Deus é tão maravilhoso que pode incluir você. Deuteronômio 6,4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu pergunto aqui: quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor para você? Ele é para você o verdadeiro Deus? Ele é o poderoso Criador? Ele é o santo juiz? Ele é o benigno Salvador? As pragas foram um momento de dor para o Egito. A gente não comemora o sofrimento dos que são atingidos pelo poder de Deus, não. Eu acho estranho crentes que celebram o sofrimento. Ah, tá vendo? Não é crente, tá lá, se deu mal. Eu não entendo isso, irmão. Nós temos que ter pena, misericórdia daquele que está sendo atingido. Porque nós podíamos estar lá, podia ser nós. São nossos irmãos também, são nossos parentes. São outras pessoas iguais a nós, não entendo essa coisa. Nós temos que ter amor e levar a mensagem salvadora a eles. Nós também merecíamos as pragas, mas alguém inocente recebeu no nosso lugar, você lembra? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Jesus. Jesus que sumiu. As pragas que eram sobre você caíram sobre Jesus lá na cruz. Os seus pecados que faziam de você merecedor da morte eterna recaíram sobre Jesus Cristo, que pagou com o seu sangue pelos nossos pecados. Então, irmãos, nós precisamos entender quem Deus é. Quem você é? Um rebelde caído? Mas quando você vê que Deus é santo, Criador e Salvador, que você pode seguir a Cristo e ser transformado num adorador, é isso que Deus quer fazer com aquele povo, levá-los à adoração. Você sabe que pode haver mudança na sua vida e Ele pode fazer de você um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Vamos orar? Você pode ficar de pé no seu lugar? Você sabe quem é Deus? Você crê? Porque ouvir, você até acabou de ouvir, mas você crê? Você crê que Deus faz distinção de você, que Ele veio ao mundo por sua causa? Você crê? Faça a sua oração agora, busca a Deus. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Senhor Deus, nós nos prostramos diante do Senhor. Nós dizemos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Te agradecemos porque nós reconhecemos quem o Senhor é. O Senhor é Deus. Nós nos entregamos a Ti nessa noite, ó Deus, e declaramos que queremos seguir o Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Obrigado porque o Senhor distingue para si o piedoso. Obrigado porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos transportou do velho Egito, da escravidão, para a Tua presença. Ó Deus, eu peço que o Senhor confirme no coração de cada um agora essa fé de que o Senhor não está de costas para a nossa realidade, antes o Senhor está vindo em nossa direção, e o Teu Filho foi entregue por nós, e o Teu amor foi totalmente comprovado.
Podemos recorrer a Ti, porque o Senhor é Salvador, benigno Salvador. Nós não seremos condenados no juízo, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Nós declaramos, Senhor Deus, diante da Tua presença, que somos gratos por saber quem o Senhor é. Deus, manifesta a Tua bondade todos os dias na nossa vida. Senhor, que o Teu povo Te conheça ali no dia a dia, em cada detalhe da vida eles possam ver: o Senhor está comigo, o Senhor está entre os que me ajudam, o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa na minha vida. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu sei que as promessas do Senhor não caducaram, nunca vão caducar. Eu sei que o Senhor vai me levar até o fim. Eu sei que o Senhor não mente e que o Senhor continua sendo Salvador. Salva aquele que hoje está depositando a fé em Ti, Senhor. Que ele ou ela tenham a vida mudada pelo poder, pela presença do Senhor, por essa graça do Senhor, que todos sejamos transformados por Ti em bem-aventurados. Abençoa, Deus, o povo do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você sabe quem é o Senhor, confia nele. Confia nele. Amém? Boa semana. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.